Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está no ar o episódio novo Transformação Política com Elas, aqui no canal do TPM. Este quadro novo é apresentado por mim, Marcela Leite, Mari Pazini e Fernanda Castro. Nosso objetivo é incentivar e empoderar mulheres a se interessarem mais pela política e principalmente adquirirem conhecimento nessa área, e juntas temos aí um momento diferente no cenário político que nos aguarda daqui em diante. É isso mesmo. A gente tem uma impressão de que a política é uma coisa descolada do nosso dia a dia. Mas, na verdade, a gente está topando com situações e momentos em que a gente está vivendo a política e não está nem percebendo. Trazer esse assunto para o TPM no ar foi um jeito que nós criamos de movimentar as mulheres a se inspirarem e se inteirar no assunto, terem informação de qualidade e participarem ativamente de todos os espaços. E para dar início nessa temporada, a gente está aqui no estúdio com a doutora Rosana Gravena, médica especialista em gestão de serviço de saúde e saúde pública, nascida em Santa Catarina e mora em Jacareí há 40 anos. E durante esse tempo, ela tem dedicado o seu trabalho à área da saúde. Ela tem uma extensa experiência profissional desde a graduação aqui da Unital, participou de movimentos estudantis, trabalhou como voluntário na Igreja São José Operário na Moca, em São Paulo, e na saúde pública e na saúde privada. Doutora Rosana já atuou nos principais planos de saúde, já foi secretária de saúde e atuou no Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. Ela já atuou na Diretoria Regional de Saúde, atende em 10 unidades básicas de saúde e hoje é vice-prefeita de Jacareí. Doutora Rosana é casada há 43 anos, tem 5 filhos e 4 netos. 40 anos de experiência profissional é uma vida inteira, não é, doutora? É sim, uma vida inteira. Eu só queria fazer uma correção, eu nasci em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Isso, não Santa Catarina. Desculpe. Mas é uma vida inteira dedicada à saúde pública, né? E política junto, né? Porque uma coisa leva a outra. Na realidade, para você fazer uma boa saúde pública, você tem que ter instrumentos. E a política é um instrumento para isso. Eu acho que para você fazer qualquer coisa bem feita, né, doutora? A gente tem que ter instrumento, conhecimento, né? Isso tudo forja. E esse tempo todo que tem, a minha pergunta é a seguinte. Esse tempo todo de trabalho que a senhora se dedicou à vida do próximo, né? A cuidar do outro, em trabalhando na iniciativa privada e na iniciativa pública, como uma complementa a outra, porque eu imagino que a gente aprende coisa aqui, leva para lá, aprende coisa de lá, traz para cá, e como isso tudo culminou na sua chegada na política. Doutora. Exato. Na realidade, foi muito bom, inclusive, ter trabalhado na gestão privada, tanto no dia a dia, tanto no atendimento clínico, né? Como também na gestão, porque você traz coisas da empresa para o serviço público, né? Claro. Alguma agilidade, alguma rapidez, novos conhecimentos, abertura de novos temas, né? Que às vezes a saúde pública se limita um pouco, né? E eu fiz isso, né? Eu trouxe para saúde pública temas como inovação, como a abertura de novas frentes, né? Que não existiam antes. E trabalhar na saúde pública, na atenção básica, na realidade, no chão. Metade da vida eu estava perto do paciente, né? E metade dessa vida toda aí na gestão. E quem trabalha lá na ponta sabe muito bem o que tem que fazer quando chega na gestão. E é interessante que eles foram intercalados, esses espaços. Então, às vezes eu terminava um serviço de gestão, fui secretária de saúde 3 vezes, né? Voltei para atender no posto, não tem problema nenhum, né? Tem gente que acha que quando você senta na cadeira de um executivo, você tem que continuar executiva. Não, né? É minha profissão, adoro minha profissão, e quantas vezes for preciso, a gente volta, né? Há uma diferença, né? Porque, na realidade, quando você trata bem um paciente, como eu sempre fiz, né? Com respeito, né? Com carinho, por mais simples que seja, aliás, os mais simples são os que mais merecem, né? A gente, quando sobe para a gestão, você vê que você pode fazer isso para muita gente. Escalar. Né? Escalar, exatamente. Doutora Rosana, sua trajetória profissional na área da saúde iniciou antes mesmo da lei do SUS.
que é o Sistema Único de Saúde. Sim. Via de regra, a gente pensa no SUS sobre saúde básica. Mas a lei do SUS é abrangente e traz alguns princípios: universalidade, equidade, integralidade, descentralização e integralidade. Na prática, ao longo de 40 anos de experiência, como você percebeu a diferença das realizações políticas na sua cidade? Existe uma diferença enorme. Eu trabalhei na época da medicina tradicional, né, em que as coisas eram separadas em feudos. Né? Você atendia na atenção básica a pessoa que estava com uma gripe, um resfriado, ela complicava e ia para o hospital. E eu perdia de vista essa pessoa. Né? Eu não sabia o que estava acontecendo lá, não sabia por que ela foi internada, não sabia o motivo da alta. Se ela tinha uma infecção, era atendida no estado, né? Tinha o centro de saúde que fazia a parte de infecto-contagiosas. E agora não, né? Depois da estratégia de saúde da família, você tem a pessoa na sua integralidade. Desde você conhecer o território, a casa onde ela mora, o bairro que ela mora, a situação financeira que ela tem, a dificuldade que ela tem para locomoção, para criar os filhos e tudo mais. Quando ela fica doente, ela está com você. Se ela vai ser internada, a gente acompanha. Na alta a gente acompanha. Então, hoje a saúde é muito mais ampla e muito mais correta, né? Inclusive, a equidade é um dos princípios mais importantes, porque dá direito diferente aos diferentes. Exato. Né? Então, aquele que mais precisa é aquele que a gente tem que se atentar mais. Sem dúvidas. De todo o guarda-chuva de políticas públicas que o SUS oferece pra gente, a senhora acabou de citar a Estratégia de Saúde da Família, que Jacareí conseguiu alcançar um marco de 100% de cobertura. Uma das premissas do TPM no ar, de trazer a transformação política com elas, é falar de educação política. Queria perguntar para a senhora se pode explicar para a galera que acompanha a gente o que é a Estratégia de Saúde da Família e como que vocês conseguiram esse marco histórico, que a gente sabe que tem bastantes municípios no Brasil que ainda não alcançaram. O que você sentiu que foi diferente? As iniciativas que vocês fizeram na cidade que foram bem legais, que trouxeram esse resultado? Na realidade, tem várias cidades que têm 100%, mas as pequenas, Sim. de médio porte e grande porte, são pouquíssimas, né? Você entender realmente a mudança do modelo, né? E a gente observar, foi um dos primeiros lugares do Vale, eu estava, inclusive, quando aconteceu, Pagador Andrade, um bairro bem distante de Jacareí, que começou. E a impressão que a gente tinha no começo, que isso daí servia mais para as periferias. E depois nós fomos comparando o atendimento desses locais com o atendimento que fazia a medicina tradicional, né, o posto tradicional. E a gente começou a ver resultados diferentes no tratamento e na evolução das pessoas, na prevenção e na promoção da saúde. Então, cada vez mais a gente incorporou essa ideia, né, e fomos aumentando isso para outros bairros de periferia e, de repente, trazendo para o centro. Sim. Hoje, pessoas do centro, né, que os bairros mais chiques e tal, ficam impressionados com a qualidade de fazer um atendimento em casa para um paciente idoso acamado. Rico ou pobre, o rico também fica acamado, também tem dificuldade de locomoção, né? De levar um oxigênio para uma paciente que sai de alta do hospital, né? Fazer a tracostomia, fazer atendimento domiciliar, né? Então, acho que mudou completamente e a cidade, às vezes, nem sempre percebe isto. Sim. Né? Muita gente fala assim, eu quero de novo clínico pediatra de ginecologia, como se fosse uma coisa importante. O importante para a saúde pública é entender o que precisa fazer, o todo, né? É o mapeamento da saúde na íntegra, né? Isso. E é difícil, eu ia perguntar justamente isso, né? A gente tá um pouquinho saindo da pauta, mas que a gente fique confortável. Entender exatamente isso. Como que a população tem essa consciência? Como que é feito o trabalho de consciência da população para entender o valor desse trabalho que a cidade tem feito? E até se a senhora puder explicar a própria estratégia de saúde da família, porque é isso que a senhora disse, as pessoas sentem falta do ginecologista, do pediatra, mas o clínico e o médico especialista em saúde da família, ele faz esse atendimento como um todo e faz brilhantemente, mas para a gente entender a origem dessa estratégia e por que ela é tão eficiente nos municípios, né? Exato. Eu acho que mudou muito após o Covid, né? A população percebeu muito o que é o SUS. Sim, a valorização já deveria ter vindo de antes, né? Mas aí percebeu o que é quem. Né? Num momento de crise, num momento de epidemia, os mais vulneráveis tomavam a vacina primeiro, né? A Johnson, né, que todo mundo queria tomar, que era uma dose única, proteger por 6 meses, ser dado para o morador de rua, né? Imagina só, quer dizer, você perceber essas diferenças e a população percebeu, entendeu, né, de você ter que vacinar uma população inteira primeiro, os mais doentes, né? Então, o SUS é isso. O SUS ele é uma política pública que olha
o todo como um todo, né? E falando no Covid, né, que a senhora levantou agora, imagina assim, né, a gente que estava dentro de casa, vou falar, a gente que era normal, né, que não era médico, nós que estávamos em casa, estávamos apavorados, eu imagino a dificuldade de quem estava ali na linha de frente. Né? Aquela coragem toda de fazer, e que é o trabalho de vocês, né? Os médicos, aquele pessoal que estudou e dedicou a vida para isso. E o que a gente viu foi que em Jacareí, né, a saúde de Jacareí, ela foi referência no estado de São Paulo com o enfrentamento da Covid através do projeto da Alta Responsável, que vai muito de encontro àquilo que a Marcela falou, né, com relação dos princípios do SUS, que é a integralidade. Né, a senhora podia explicar um pouquinho sobre essa questão da Alta Responsável e como que isso fez essa... São duas coisas diferentes. A Alta Responsável, que nós ganhamos um prêmio, inclusive, nacional, estadual, é uma alta responsável do recém-nascido que nasceu na maternidade da cidade, né? Então, você acompanha a mãe e o recém-nascido até eles estarem completamente estabilizados. Aqueles 2 meses de puericultura mais importantes, que a criança pode ter uma fragilidade, a mãe não amamentar. E isso daí foi feito um trabalho muito forte, com resultado muito bom. Tanto é que ganhamos um prêmio de R$500 mil, né? Trazido pelo governador. Foi um marco para a cidade, sim. Mas, em relação ao Covid... na realidade, ninguém sabia o que era. E, assim, eu vi muito pouca gente dar um passo para trás e ficar com medo. A maior parte enfrentou sem parar para pensar, né? Principalmente médicos e principalmente enfermeiras, né? Eu, particularmente, sempre falo, brinco, parece que eu fui preparada para isso. Né? Em nenhum momento esmoreci, em nenhum momento tive dificuldade, em nenhum momento fiquei sem dormir, em nenhum momento... Era para mim, eu tinha uma experiência já de 3 gestões de secretário de saúde, de conhecer como que é a periferia, como que as pessoas precisavam ser tratadas, como que chegava a vacina em algumas pessoas, e eu fiz o que tinha que fazer, exatamente o que tinha que fazer. Né? Então, a gente realmente foi referência no drive-thru, na aplicação das vacinas, né? Foram mais de 450 mil doses de vacinas aplicadas. Isso parece que, assim, não é fácil chegar a agulha no braço da pessoa. Tem toda uma logística para implementar isso, né? Tem toda uma política de comprar a coisa certa, mesmo a gente estando em estado de emergência, que você pode realmente não ser tão engessado em termos de gasto público, né? Mesmo assim, a gente tem Tribunal de Contas em cima da gente o tempo todo. Então, foi uma política muito rápida que a gente fez, inclusive montando hospital de retaguarda rapidamente. Eu não tinha nenhum paciente internado ainda quando eu montei o hospital de retaguarda, já sabendo o que ia acontecer, né? Sem conhecer a doença. Sim. Né? E enquanto gestora nessa época, né? Qual que a senhora acha que foi, assim, o primordial, que a senhora lembra mais, que foi feito, que foi implantado ali? Você falou, poxa, isso daqui foi o que realmente fez uma grande diferença. Foram várias coisas. A primeira coisa foi, assim, comprar respirador rapidamente, porque a gente sabia que as pessoas iam ficar sem respirador, sem poder respirar, e a gente não queria ver ninguém morrendo com falta de ar. Gente, eu fico me arrepiou. Arrepiada. Vou te voltando o tempo agora, né? Lembro sim. exatamente o que aconteceu. Cada um em particular vai lembrar o momento que se encontrava. E aquela sensação de agonia de que o que pode ser feito e a sensação que a gente não podia fazer nada. Porque ninguém tinha as informações corretas, né? Era, infelizmente, né? Foi da noite pro dia, tudo veio à tona. Essa sensação de vazio, de que, nossa, será... A verdade era essa, será que eu vou morrer? Será que eu vou perder alguém da minha família? De não saber o que ia acontecer, e é muito interessante ouvi-la falar, porque a gente que não tem o conhecimento, não tem noção, mas entender que o profissional, ele tinha a capacidade de, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas pelo que eu estou vendo pode acontecer isso e isso. E é muito interessante pensar no SUS e na política pública como a estratégia ideal para que essas soluções cheguem para a maior quantidade de pessoas possível. Exato. Durante aquele período, a gente viu, inclusive, influenciadores se movimentando para comprarem respiradores, para levarem para municípios mais carentes, para lugares que não tinham Recurso nenhum. Né? Não tinham recurso, e a gente consegue ver essa ação de maneira tão eficiente. É muito, muito interessante mesmo, né? Depois de tanto tempo que a gente passou, e quando você olha para trás, passou. E principalmente ver que realmente faz toda a diferença quando você tem uma liderança que tem conhecimento, a liderança que está à frente, que tem vivência. Tem bagagem. Isso não há preço que pague. As cidades
outras diversas poderiam ter muito mais recursos, mas provavelmente não tinha a expertise e a liderança de pensar lá na frente. Você falou, antes de acontecer, eu já montei o hospital. Até pelo que ela falou, né, o que ela disse o seguinte, ela falou, eu já trabalhei na gestão, mas eu trabalhei na frente também. Sim. É muito difícil, é muito confortável, né, doutora? Você, de repente, está sentada na cadeira do CEO a vida inteira ali, e você não experimentou aquilo lá. E você fala, vai lá, faz isso. E, de repente, a enfermeira fala, não cabe. Você fala, não cabe, é muito difícil dar ordem quando você não esteve ali embaixo, né? E vice-versa, né? Quando você faz a gestão e volta para a unidade, você já olha ela de outra maneira, você já vira gestor da unidade também, mesmo sem ser nomeado para isso, né? Você já enxerga coisas que não enxergava como um profissional que trabalhava mais no seu canto. Embora o SUS seja um trabalho multidisciplinar, cada um tem seu trabalho. E eu já chegava lá mudando as coisas, né? Fazendo todo mundo pensar junto, uma política mais transversal, né? E o bom líder, né? Ele não precisa do cargo. Ele vive. E tem um ponto importante, que a senhora falou no começo, que ter vivido a gestão privada ajuda a trazer algumas iniciativas que são eficientes. Exato. Compõe, né? Exatamente, você facilita, é isso. Não pode ser o CEO que fica só sentado na cadeira, e ainda mais quando você lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque quando você está doente, você tá vulnerável, e você ter essa pessoa que tem essa bagagem, ela atendeu e tem a noção da gestão, é uma complexidade que forma uma gestão que faz diferença, né? Que consegue pensar e planejar e colocar em prática, porque não havia tempo de planejar muito também. Exato. Foram decisões que a senhora teve que tomar muitas vezes assim, em questão de horas. E olha, vou dizer para você, muitas coisas no SUS são muito melhor que na iniciativa privada. Muito melhor. Eu várias vezes encaminhei, por exemplo, pacientes de saúde mental do hospital particular, né? Inclusive que meu marido é diretor, para o SUS. Que interessante. Você entendeu? Porque a saúde mental é muito melhor vista no SUS. E o que o SUS faz pela saúde mental? Para a senhora poder ajudar a gente aqui nesse processo de educação política. Na realidade, você faz o resgate de pessoas, né? Você trabalha com a política de álcool e drogas de uma maneira respeitosa. Você tem profissionais formados para aquilo. Eu trabalhei, inclusive, num CAPS-AD de álcool e drogas, né? Você tem uma visão diferente do que muitos ricos têm de aquele usuário, aquele drogado, aquele vagabundo. Não é isto, né? Existe uma doença junto, né? Que a gente tem que ser tratada. E o próprio paciente de saúde mental, que já é natureza da pessoa mesmo, doença da pessoa, também tem o CAPS tradicional e tem o CAPS infantil também. Hoje em dia, a gente tem crianças com transtorno de espectro autista, né? A gente tem muitas crianças com mutilação, jovens com mutilação. Suicídio está aumentando enormemente entre os adolescentes, porque a desvalia do mundo, às vezes, é muito grande. As pessoas não têm aquele conceito que a gente tem de uma vida, das coisas importantes da vida. E o excesso das redes sociais, né? Sim. Chegando, né, nas crianças. E imaginar uma vida inalcançável, né? Tem um movimento acontecendo nas redes sociais das pessoas estarem reduzindo o consumo por enxergarem nas redes vidas que não existem. Então, se a minha vida não é daquele jeito, eu paro de consumir. E, por vezes, o jovem não vai ter... Se a gente, um pouco mais maduro, tem dificuldade, o jovem também não vai conseguir absorver isso e acaba... De novo, a gente passa pelo SUS em muitos momentos e acaba não percebendo o que está passando por ele. Exato. Né? Porque é sobre isso. E a gente também não trabalha só nos aparelhos que são específicos para isto. Esses aparelhos tratam o paciente na situação de crise maior e faz uma devolução para os bairros onde ele está. E aquele profissional que está no bairro vai acompanhar esse paciente. Então, não existe isso no convênio. Não existe alguém tomando conta de um caso que teve uma crise grande lá na ponta do bairro. Os convênios não vão trabalhar com a estratégia de saúde da família. Isso é uma exclusividade do SUS? Eu acho que o SUS deu um passo à frente, né? Tem alguns convênios que já está fazendo atendimento domiciliar, mas assim, atitudes isoladas, não nesse contexto que o SUS trabalha. E muitas vezes com questão judicial, né? Pois é. Precisa brigar para que aconteça. Força de da lei. Bom, passado esse desafio, nós sabemos que a saúde sempre será uma questão coletiva e em transformação, que muda de acordo com as mudanças da sociedade. Aqui a gente tem alguns dados, conforme nós temos mais acesso e cuidado e informação de qualidade sobre saúde, nós melhoramos também a qualidade de vida.
e, por consequência, a gente aumenta a expectativa de vida, que é o cenário que a gente tem visto hoje, né? Principalmente até da questão das mulheres. A gente tem falado muito isso. Quanto hoje as mulheres nos seus 50, 60, 70 anos estão superativas. É uma nova realidade, né? Em 2020, o Brasil tinha cerca de 29,9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando cerca de 14,3% da população. Esse número deve alcançar 38,5 milhões em 2030, o que representa 18% da população, de acordo com o IBGE, projeção de população do Brasil e das unidades também de federação. E é claro que as políticas públicas precisam se preparar para esse momento. Doutora, hoje nós temos algumas estruturas que dão suporte a essa população, como o Centro Dia do Idoso. Como a senhora vislumbra um futuro próximo para essas mudanças nas políticas públicas que atenderão a nossa população idosa? Eu sou vice-prefeita também, né, e assumi as 10 secretarias para discutir o 60 mais saudável, né? Aliás, a gente tem 65 programas, 2 deles que a gente fortalece mais, que é a violência contra a mulher e a criança, né, vítimas de violência principalmente sexual, né, mas domiciliar, digo, não sexual, domiciliar, e o 60 mais saudável. O Brasil não se preparou para isto, né? As faculdades de medicina não prepararam médicos pensando na terceira idade, na melhor idade, na 60 mais, né? A gente, hoje em dia, eu estou com 10 secretarias como vice-prefeita, mais ligadas ao social, discutindo transversalmente várias políticas para implementar no município. E já implementamos algumas, né? Por exemplo, fizemos parceria com a faculdade local para fazer curso de cuidadores. Eu, no hospital, percebia que os cuidadores contratados para cuidar de idosos não sabiam nada, né? Não sabia dar uma comida para o paciente que podia engasgar, virar uma pneumonia. Nós, por exemplo, fizemos uma política pública de calçar a cidade acessível, né? Uhum. Claro, não dá para calçar a cidade toda, né? O que a gente fez? A gente fez em volta dos prédios públicos da Santa Casa, em volta dos lugares que tem mais circulação de idosos, né? Uhum. E a ideia é passar isso para a cidade toda. Você começa onde circula mais os idosos, porque dinheiro público é finito, né? Sim. Mas você tem que aumentar isso daí. A gente tem que pensar como uma política pública. O idoso quer trabalhar, o idoso quer empreender. Quer ter uma vida ativa. Quer ter uma vida ativa. Então, a gente está trabalhando o empreendedorismo das pessoas, sim, né? Legal. Depois que se aposentam, né? Principalmente para continuar trabalhando. A expertise dessas pessoas é muito grande. Como você falou, inclusive em Jacareí, nós temos mais do que o nível nacional. Nós temos 40 mil idosos. Então, a perspectiva aí de logo termos 80 mil, né? Então, exato, se não nos prepararmos para isto, o que será dessa cidade? O que será dessa população? Né? Então, estamos lidando com esporte, a gente está lidando com a educação das crianças na escola, para entender a diversidade, né? O adulto, o velho, o idoso, trabalhando juntos, sim, né? Não isolando. Não tratar o idoso como velhinho, coitadinho, pequenininho, né? Os diminutivos, né? Uhum. O impotente. As pessoas com quem eu convivo, que têm a minha faixa etária, querem todas trabalhar, querem todas estar em vida ativa, querem todas sonhar, né? Ainda tem muita vida pela frente. Vida. Isso é uma coisa que a cultura oriental já trabalha há muito tempo, e a gente está aprendendo agora também a enxergar isso antes que isso chegue, né? Porque a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente precisa começar a olhar para isso como sendo uma realidade. Sim. E as empresas privadas já começaram o movimento de ter esse olhar, sim, de fazer realmente um treinamento específico, fazer também uma seleção específica, né? A vaga já é bem sinalizada, estamos contratando 60 mais, estamos contratando 65 mais. E isso realmente é importante a gente falar, porque muitas vezes parte primeiro do privado, depois para o público, ou vice-versa. Mas a importância de falar que esse movimento tem que ser olhado com carinho. E rápido. E rápido. Porque o tempo vai passando rápido e a gente está invertendo essa pirâmide, né? A gente vai chegar no momento que nós teremos mais adultos, mais idosos do que crianças, porque ao mesmo tempo também reduz um pouco o número de nascimentos. E pensando que essa geração 40 menos, incluindo a Fernanda aqui, gente... Olha o bullying, doutora. Olha o bullying com a TPM mais antiga. Porque a gente fala sobre esse envelhecimento da população e a gente tem que pensar, a senhora disse, da promoção e prevenção da saúde, como que a gente vai preparar, como que a gente pode pensar em evitar doenças crônicas nessa população, né? Doenças como hipertensão, diabetes. Eu tenho um amigo de 29 anos que tem hipertensão.
e já toma remédio cronicamente. E eu acho bastante preocupante, é muito jovem, né? Para continuar tomando. E é uma tendência, talvez, da nossa vida muito corrida, dos trabalhos muito exaustivos, muito intensos, que cobram muito da gente. Mas existe um preço que a gente vai pagar e esse preço vai bater na porta da saúde pública. Sim. E de todas as estruturas, como a senhora disse bem, de pensar o empreendedorismo para 60+, enfim. Como que a gente pode pensar nesse envelhecimento saudável para quem ainda não chegou ali, né, na porta do envelhecimento? Estudando o envelhecimento, a gente descobriu que envelhecimento, a partir do momento que você nasce, você envelhece. Sim. Né? Então, cada vez mais, você tem que puxar a discussão para o começo mesmo, para a criança, para a mãe, para a família, né, que come fast food o tempo todo, que faz tudo errado, deixa a criança sentada na frente da televisão ou do computador o dia inteiro, que não brinca mais. Então, enquanto não fizer isso, não mudar essa cultura, vai chegar lá e muitos jovens infartando, muitos a gente está vendo, 38, 39, 35 anos. Muito jovens. Né? Estresse, né? Tem que trabalhar também a cabeça, né? A pessoa tem que ser feliz no que faz, né? E tem que ter uma vida prazerosa, né? Eu digo assim, tem gente que trabalha pelo dinheiro, tem que trabalhar pelo prazer de você viver bem o dia todo. É claro que o dinheiro é uma consequência. Se você trabalha bem, ele vem, né? Mas tem que trabalhar pensando na sua vida. E na vida da sua família, cuidar da sua família. A senhora falou de pensar o início da vida, né? E esse programa de responsabilidade, de alta responsável, ele entra nesse projeto de pensar essa criança que já sai mais saudável, que você tem um cuidado ali nos primeiros 7 anos, que são tão sensíveis da vida da criança e que dizem tanto do desenvolvimento dela. Tudo isso também está previsto nas políticas públicas do SUS. A gente tem, né, ações para isso? Tem sim. A gente tem o privilégio de ter um hospital público conveniado, né? Na realidade, ele é um hospital misto, que faz isso há muito tempo. Ele tem expertise em parto normal, em cuidar da amamentação, em cuidar da gestante. Só que, às vezes, a gestante saía dali e acabava se perdendo. Vai para casa, que às vezes não é uma casa com uma condição boa, nem sempre o marido colabora, né? Nem sempre tem paciência. Então, a alta responsável é exatamente isso. O acompanhamento das pessoas que trabalham no SUS lá na casa dessa pessoa. Para continuar com que essa criança, a criança que amamenta, que vem de parto normal, ela tem uma perspectiva de fazer as coisas corretas muito maior, né? A amamentação, quando você mama o peito, puxando, não a mamadeira, você trabalha toda a musculatura da face da criança. Isso daí faz com que ela aprenda a engolir melhor. Então, são coisas que a gente tem que ir trabalhando desde que nasce mesmo, né? Até chegar nos 60+. E nesse caso também é importante até acompanhar a saúde mental da mãe, né? Exato. Sim. Que é um ponto importante também, que hoje em dia a gente já fala mais, mas demorou para falar sobre essa questão, né? Sobre a saúde mental, sobre os transtornos pós-parto, né? E tem muito, né? A gente tem que respeitar, entender a dificuldade da mãe. Amamentar não é uma coisa tão fácil como todo mundo fala. Quem já amamentou sabe A gente já disso. desromantizou isso aqui no TPM, sobre a amamentação. Pode melhorar com ajuda, com técnica, com orientação, com certeza, é isso que a gente faz. Mas a gente tem que respeitar que a mãe não é toda poderosa. A mulher não tem que dar conta de tudo, absolutamente tudo. Ela tem outros filhos para cuidar, tem marido, tá pensando no emprego que ela tem medo de perder. E cuidar ou não dela, ter né? emprego e cuidar dela, né? Claro. Essa questão de volta ao emprego é uma questão que ainda pega, né, doutora? E, infelizmente, a gente fala tanto do empoderamento, dos direitos das mulheres, mas a mãe que tira 5, 6 meses, a grande maioria, chega e tem a carta de demissão pronta. Isso existe. Infelizmente, a gente tem que lutar contra, né? Já foi pior. Eu cheguei a pegar fábricas, querendo que eu fizesse o teste de gravidez na pessoa para ver se ela estava grávida ou não para entrar na empresa. Né? Eu sempre me recusei, mas acontecia declaradamente isso, né? Era aberto, né? Era uma questão quase pública. Se não faz o teste, não vai ter emprego. Tinha mulheres que pediam, pelo amor de Deus, para a gente fazer o teste, que não tinham dinheiro para pagar o teste, e se não fizesse o teste, não iam entrar.
Eu quero falar um pouco sobre a família, né, que a senhora levantou agora, mas antes a senhora falou uma coisa de um hospital de gestão mista. A senhora pode explicar um pouquinho o que é um hospital? Ele é um hospital que atende convênio e SUS. Então, é um conveniado nosso, né? Ele tem as leis que protegem, porque ele faz o SUS também, né? Então, tem isenção de alguns impostos, mas não é um hospital totalmente público, como acontece na Santa Casa, por exemplo. É um hospital totalmente público. Eu acho interessante observar essas iniciativas, porque elas mostram uma criatividade na gestão. Porque existe sempre uma questão, a gente sempre vai ver a saúde como um gargalo, né? Falta vaga disso, daquilo. E você tem opções de fazer parcerias com hospitais prontos, que podem oferecer o serviço com a mesma qualidade, que vão absorver muito conhecimento do SUS, resolver o problema da população e ainda gerar uma circulação de dinheiro, porque também precisa, né? O hospital particular, ele também depende disso para poder sobreviver. E essa criatividade parte muito do gestor, dele ter essa visão. É uma visão de pesquisar, de ver, comparar com outros lugares, né? Até a Marcela comentou comigo hoje, mais cedo, teve um encontro de parlamentares do G20 em Alagoas agora. E tinha, só não me recordo do país da Europa. Da Noruega. Tinha uma parlamentar da Noruega, em que lá 50% dos representantes são mulheres eleitos. E é um dos países mais felizes do mundo. Porque tem uma conexão entre a gestão que as mulheres trazem com esse olhar macro, e a gente percebe muito isso na senhora falando, nesse olhar de entender e olhar, é mãe mesmo, né? Que olha e prevê. Olhar maternal, cuidado. É um olho no gato, outro no peixe, né? Quando tem duas crianças pequenas, né? Dá conta de tudo. Só que agora são muitas crianças e adultos e idosos, enfim, de enxergar essa criatividade e ver como que a senhora se oxigena para trazer essas inovações, para pensar junto com a sua equipe. Qual que é esse processo? Na realidade, modéstia à parte, uma das coisas que eu acho que eu tenho como qualidade é saber escolher pessoas. Pessoas que têm potencial, que têm chance de crescer e deixá-las crescer, né? Que não é uma coisa que os gestores fazem. A maior parte dos gestores querem, quando estão no topo máximo, serem eles só o dono da verdade, com medo de alguém crescer mais do que eles. Então, todas as vezes que eu dirigi equipes com pessoas competentes, pessoas de valor e pessoas que cresceram e que crescem cada vez mais, né? Então, é isso, é descentralização e direito de todos trabalhar junto, e só trabalhando junto que dá para resolver os problemas grandes de uma saúde, por exemplo. São infinitos. Sim. Né? Resolve um, aparecem três, né? Exato. E ter a tranquilidade de saber que você não dá conta de tudo. Por mais que você faz, por mais com amor que você faça. E fazer com amor, né? Que é a parte da mulher que você fala que é diferente do homem. O homem é muito seco. E muitas mulheres no começo, porque até hoje poucas mulheres estão no topo, né? Muitas mulheres tentavam governar como os homens. Não pode. Tem que governar como mulher mesmo, com carinho, com atenção, prestando atenção em tudo, dando conta de tudo, né? Vendo o que está mais fraco, estimulando o filho mais fraco, vamos erguer esse filho, né? Então é isso, acho que é desse jeito. E a gente falou bastante sobre a doutora Rosana Profissional, mas por trás dessa doutora Rosana Profissional, que teve vários feitos, porque imagino que uma boa profissional, com tanto tempo de experiência, teve muito networking, conversou com muitas pessoas, fez uma rede para isso dar certo, e eu vou querer ouvir a senhora falando um pouco sobre isso, mas tem também aquela mulher, né, de 5 casadas, 5 filhos, com netos, que começou essa carreira já com um filho de cada lado, né? Um filho pendurado em cada peito, é assim que a gente fala, não é, doutora? Como é que se equilibra isso? Porque eu vou fazer até um parênteses aqui, que eu tenho 2 grandes amigos que um dia sentados aqui nessa minha mesa falaram o seguinte, que não existe esse equilíbrio perfeito, né? O que existe é o momento certo mais para uma coisa e o momento certo para outra, né? Que não se equilibra esses pratos e que não existe esse equilíbrio perfeito. Então, eu queria saber, dentro do seu equilíbrio, como foi que a senhora deu conta de fazer essa parte toda profissional funcionar tão bem com essa parte pessoal também? Eu acho que até a luta, né? A luta para você criar 2 crianças na faculdade e se sair bem, né? Faz com que você tenha proatividade e saiba dividir as coisas, né?
Eu tive o primeiro filho, estava no 3º ano da faculdade e optei para ter a segunda no 6º, para não ficar muito longe um do outro. Claro que tem o parceiro ajudando também, né? Tem que ter uma rede de apoios, né? A gente tinha 2 repúblicas com grandes amigos, então tem rede de apoio. Não tinha condições financeiras boas, mas assim, a gente tinha pessoas amigas muito queridas que ajudavam, né? Então, eu acho que é isso. A gente está casado há 43 anos, né? Tivemos 2 filhos em Taubaté, enquanto estudávamos, e 3 em Jacareí, né? Para desequilibrar, para Jacareí ganhar. Né? E criamos esses filhos com muito conceito. Eu, doutor Joaquim, né? Muita gente em Jacareí conhece, ele é uma pessoa... E ele trabalha com medicina suplementar, né? Não a pública, né? Então, as pessoas falam, mas como pode, né? Um trabalhando... Um complementa o outro, em tudo. Em casamento, e a medicina é assim, o SUS precisa da medicina complementar, senão ele não dá conta de tudo. Uhum. Então, a gente não tem como inimigo, tem como amiga complementar, né? E eu acho que a senhora deve ter trazido parte desse conhecimento, desse fortalecimento da família, né, enquanto uma rede de apoio, para a área profissional também. Como foi que a senhora vê, como é que a senhora vê isso, né, hoje na gestão pública? Como fazer esse networking de uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja... que não seja toma lá da cá, sabe? Uma coisa assim, bonita, uma forma realmente bonita de se trabalhar. Na realidade, assim, todo esse tempo que eu trabalho, tanto com a gestão pública quanto a privada, eu fui criando um network mesmo, né? Um conhecimento na região e no estado muito forte, né? Tanto a nível de políticos, né, de deputados, como a nível de política pública de saúde. Eu conheço, você falou do SUS, que antes não era SUS, eu fui uma das pessoas que ajudou a formar o SUS. Olha, né? que Eu estava no movimento sanitarista da USP, com médicos famosos, eu peguei a rabeirinha dele, finalzinho dele, mas peguei. Então, todas essas pessoas, em todo lugar que eu vou, eu conheço gente da área de saúde pública, da área pública e deputados em geral, né? Porque eu nunca fiquei fechada na Secretaria de Saúde, nunca fiquei fechada na Prefeitura. Há uma necessidade de abertura, né? Então, eu conheço o Vale todinho, me conhece, e eu conheço o Vale todinho. Mas o Estado também. As 3 vezes que eu fui secretária de Saúde, eu fui representante do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. É uma Câmara bipartite que tem 12 pessoas do Estado e 12 representantes de município que decide, né, em conjunto, toda a verba e toda a política de saúde do Estado de São Paulo, né? Hoje eu não sou vogal, eu sou diretora, sou uma das 3 diretoras máxima, né, que toma essa decisão. Então, eu vou para o Brasil todo, eu vou para Brasília toda hora, e conheço todo mundo, né? Então, esse é um dos motivos que a gente consegue fazer mais coisa do que muita gente. Eu pego municípios maiores que não têm essa mobilidade que eu tenho, que é necessária. Se você ficar fechado só na sua cidade, querendo tirar dinheiro dali, você não consegue fazer tudo. Não tem milagre, né? Não tem. O gestor não pode ser bairrista. Não pode. Não é? Não pode. O bom gestor, ele não pode ser bairrista, Ele não tem é? que sair do seu lugar comum. E tem que comprovar, né, a quantidade de feitos que são feitos, que estão acontecendo, feitos que são feitos, que estão acontecendo. E, principalmente, todo esse network, todo esse know-how, também trouxe hoje, como a gente tem de exemplo, a Santa Casa de Jacareí, né? Exato. Eu trabalhei na Santa Casa durante muitos anos, já fazia alguns anos que eu não trabalhava mais, porque eu via ela como uma não condição correta de trabalhar, né? Então, eu sabia que a primeira coisa que eu fiz foi resolver a Santa Casa. Santa Casa não tinha nem SEBAS, que faz com que ela tenha a filantropia, os direitos filantrópicos. O que significa isso? Diminuir o que ela gasta. Ela tem isenção de várias coisas. Ela tinha perdido SEBAS há anos, né? Ela tinha dívidas, tem ainda dívida, mas tinha dívidas imensas, né? Ela tinha uma qualidade péssima. As pessoas de Jacareí inteirinha falam o seguinte: não quero ir para Santa Casa porque eu vou morrer lá, né? E hoje eu tornei ela um hospital de ponta. É o melhor hospital de porta aberta que tem na cidade, que atende a população geral, né? Troquei toda a aparelhagem, dobrei os leitos de UTI, melhorei todas as condições. As pessoas operavam antigamente com lanterna, não tinha nem foco cirúrgico,
né? Dobrei o número de cirurgias, reformei 4 salas cirúrgicas, montei mais uma sala cirúrgica, são 5 salas cirúrgicas para dar vazão a uma fila imensa que tinha de cirurgias eletivas represadas, né? Mudei laboratório, mudei centro de imagem, mudei tomografia, mudei tudo, né? Então, hoje, quem não entra na Santa Casa, a fachada parece que é a mesma. Lá dentro está tudo novo. A rede de oxigênio, ela conseguia chegar no paciente 60% só da necessidade do oxigênio. Se eu não tivesse comprado uma usina de oxigênio na época, antes do Covid, logo de cara, eu não teria conseguido tratar o Covid. Entendi. Porque o Covid necessitava de 100% do gás chegando. Então, foi uma revolução, foi um marco. Eu tenho a mudança da Santa Casa como marco. Índice de satisfação hoje em dia é 100%. Todo mundo gosta, a ouvidoria está lá, vários mecanismos foram implantados para atender a população, mas não tem mais quem reclame, né? Isso é um marco, uma honra que eu tenho de ter alcançado. Nessa escolha que a senhora fala, né, de escolha de pessoas para trabalhar junto, isso faz com que o sucesso do negócio consiga ser compartilhado entre essas pessoas todas, né? E essa possibilidade toda que a senhora, essa capacidade que a senhora tem de escolher as pessoas certas faz com que isso cresça, que fique mais bonito e seja compartilhado entre todos que trabalharam, né? É claro, você conhece muita gente, você sabe quem é bom, quem não é, né? Então eu trouxe, e como que eu daria conta disso tudo sozinha? Não tem como, né? Então são pessoas realmente que fizeram a grande diferença. E que às vezes não aparecem, mas que estão ali e que por isso que deu muito certo. Exato, não é? Exato. Excelente. Eu já fico com o olho pensando na próxima pessoa que eu vou chamar para a próxima gestão que eu vou fazer. Mas um bom gestor está sempre de olho, né? Em novos talentos, não é isso? Bom, doutora, a gente estamos encaminhando, né, para o encerramento. E eu gostei muito quando a senhora falou da frase mão na massa. Que o segredo é trabalhar em conjunto, como a gente acabou de mencionar, e ser um descentralizador. Muitas vezes o gestor ele tem essa dificuldade, mas quando entende a expertise, o negócio funciona. Dar oportunidade, na verdade, é estar junto para o futuro. Então, como você disse aqui, olhando para frente. Isso é a cara do TPM, né? A gente vive isso aqui, isso é muito importante. Doutora Rosana, a senhora atua há 40 anos e os últimos 8 anos trabalhando diretamente com a gestão de pessoas. Quais são os principais desafios da gestão de equipe multidisciplinar em saúde pública? Não só em saúde pública, acho que em gestão da prefeitura como um todo, né? É exatamente não olhar só para o seu território. É olhar para o território do lado e saber o que o outro influencia no seu e o que o seu influencia no outro, né? Então, quando eu trabalho com Cidade Saudável, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, que faz com que a gente tenha uma visão transversal, a gente vê um crescimento muito maior. E uma dificuldade muito grande, inclusive, que eu tive de implantar esse programa, porque as pessoas não conseguiam, no começo, entender o que era trabalhar em conjunto e multidisciplinar, né? A pessoa fala, não, mas eu sou amiga da secretária de Educação, por exemplo, há anos, eu posso trabalhar com ela. Trabalhos pontuais. Não olhar a cidade e as necessidades do cidadão como um todo, né? Então, é isso. Eu acho que a descentralização e trabalhar em equipe fora do seu feudo, do seu segmento, é o mais importante. E também isso acaba estimulando as pessoas a buscarem mais, né? De si, mais conhecimento. É muito inteligente. A gente se encaminhando aqui para o final mesmo, né? O TPM Transformação Política com elas, doutora, ele foi idealizado por a gente, né? Por nós TPMers, é assim que a gente se chama, né? E a ideia era realmente trazer essa situação de que o conhecimento realmente ele transforma. E quando a gente se empodera desse conhecimento, a gente consegue fazer melhores escolhas. Então, a gente abriu o microfone do TPM para poder trazer pessoas que entendem de política, que conhecem, que gostam, para poder compartilhar o conhecimento para que a população possa fazer as suas melhores escolhas. E a ideia do TPM Transformação Política com elas não é só um programa para época de eleição. A nossa intenção é seguir, porque a educação ela precisa ser contínua e ela precisa ser constante, porque a gente também entende que o político bom é aquele político que não aparece só na época de política, é aquele político que aparece durante toda a sua jornada, como também a senhora fez durante toda a sua gestão, porque a gente se lembra de ver a senhora na televisão. Eu falei que eu quero depois, eu quero autografado já depois do primeiro negócio. Mas, enfim, a gente quer agradecer também a doutora Laura,
que está nos assessorando. Seja muito bem-vinda ao nosso time TPM, viu? E agradecer muito a senhora ter vindo aqui, de ter sido a nossa primeira entrevistada, com muito carinho que a gente recebe a senhora aqui, né? Eu queria aproveitar que a gente já está nesse momento e pedir para a senhora, para a doutora Rosana, para contar para a gente, deixar uma mensagem para as mulheres. O público grandíssimo do TPM no Ar são as mulheres e a gente quer que elas estejam sempre participando ativamente de todos os espaços. E seja como eleitoras informadas que estão ali entendendo quais são os seus direitos e sabendo o que cobrar de cada um, sendo ativista, como a senhora é uma ativista do SUS, ou mesmo uma pré-candidata, futuramente candidata, ou líder comunitária. Que mensagem a senhora deixa para essas mulheres que têm tantos pratinhos para equilibrar? É casa, é família, é filho, é trabalho, é a própria mulher, para dar conta também de se inteirar desse movimento que precisa sempre de todas as mulheres participando, mulheres, homens, crianças. Não é uma questão de gênero em si só, né, Mari? É uma questão de conhecimento total, de né? Participação. De ter participação, para a gente poder ter mais participação, a gente ter mais mulheres, né? Exatamente porque elas fazem tudo isso, a mensagem que eu deixo é essa, é que vão conseguir fazer mais ainda, né? Então, quem dá conta de casa, família, marido e tudo mais, vai ser a melhor pessoa para lidar com várias situações. O que precisa um pouco é, assim, também sair do seu lugar comum, né? Tem que arriscar. Tem que ir para frente. Não pode perder desafios, não pode perder oportunidades. Uhum. A oportunidade não bate na porta. Se ela chegou ali, se ela não chegou, você vai atrás dela. Uhum. Né? E o trabalho que a gente tem, eu acho que é estimular cada vez mais as mulheres a participar. Uhum. Né? Diz que aquela história que a mulher quer puxar tapete de mulher, eu não acredito nisso. Pelo contrário, TPM está provando isso, estimulando as mulheres a participar. Na vida profissional, na vida empreendedora, na vida política. Né? Então, estamos aí, convidando todas a participar. Perfeito. Doutora Rosana, a gente agradece muito a confiança de vir aqui no microfone do TPM, compartilhar a sua jornada, inspirar nós e muitas outras mulheres a buscar informação e conhecimento e principalmente parabenizar pela sua jornada de 40 anos, né? Unindo ali a sua questão privada na questão pública, que isso é muito importante, porque o que as pessoas não falam e o que a gente acaba vivendo é dedicação, né? Tudo isso resume a toda a dedicação que a senhora teve a fazer o que ama, a fazer o que gosta, a fazer o ofício. Então, obrigada por vir aqui compartilhar com a gente e para nos inspirar. Muito obrigada, foi um papo, assim, se deixar a gente pode ficar aqui muitas horas. Mas já o pessoal da RDS vai, né, botar a gente aqui fora. Para não terminar, né, sem uma piada. A senhora quer fazer alguma consideração final, colocar alguma coisa, contar alguma coisa importante mais pra gente que ficou faltando? Não, eu acho que nós conversamos bastante coisa, né, acho que a vida, as coisas não são separadas, a vida pública, a vida privada, né? E muita gente não se expõe. E eu acho que tem que se expor. Você só vai ser alguém certo lá fora se você for certo dentro de casa. Exatamente. Né? Os conceitos que você passa para os filhos é o conceito que você vai passar para os seus funcionários, para o cidadão, para quem estiver acreditando na gente, né? Então é isso, acho que é ser verdadeiro, né? E estar sempre à disposição e lutar, principalmente as mulheres, para ter o espaço que ainda não está conquistado. Sem dúvidas. Mas estamos no caminho certo. Estamos fazendo a nossa parte. Mas chegaremos lá. Chegaremos lá. Meninas, mais uma vez, obrigada. Doutora, obrigada. Quero agradecer você que está aqui nos acompanhando. E, claro, pedir para que você seja um seguidor do nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para você poder contar aí para mais mulheres esse movimento que o TPM está fazendo. E se você aí tem uma indicação para gente de mulher, líder, que está fazendo um trabalho significativo na sua comunidade, pode mandar pra gente pelo direct, pode mandar no nosso Instagram, @TPM no ar, lá a gente vai receber com muito carinho todas as suas indicações. E principalmente, deixa o seu like, que a gente estava esquecendo, né, Fernanda? Cadê o sininho da Fernanda? Gente, tiraram meu sininho. Não tem sininho. Comenta, deixa aqui suas dúvidas, se for alguma questão que ficou com curiosidade. Doutora Rosana, deixa pra gente o seu @, por favor, para as pessoas acompanharem o seu trabalho, conhecerem um pouco mais, acompanharem tudo que está sendo feito, que a senhora tem trabalhado. Sim, @Rosana Gravena, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, tá às ordens.
Perfeito. Quero Muito trocar legal. ideias. A gente Muito adora. bom. Meninas, obrigada. Doutora, mais uma vez, obrigada. Até a próxima, gente. Continue com a gente aqui no canal. Dá tchau na câmera central, né, meninas? Beijos! Beijo, gente. Obrigada. Até o próximo.